No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras douradas do Chiado, Miguel Santos descobriu a traição que poderia derrubar seu império em uma única noite chuvosa de outono. Seus dedos tremiam sobre o teclado do laptop, enquanto a tela revelava e-mails criptografados de seu antigo rival, Alexandre, o homem que outrora dividira com ele não só salas de reunião, mas também noites de paixão proibida na juventude. Mas o que veio a seguir foi o caos, sirenes distantes e quando pelas ruas íngremes, e um jovem desconhecido irrompendo pela porta de seu escritório, olhos flamejantes de determinação, gritando que ele era o único capaz de virar o jogo. Miguel piscou, o coração acelerado como o bonde 28 subindo a colina de Alfama, enquanto o estranho, um rapaz de 20 e poucos anos, com jaqueta de couro gasta e um sotaque do Alentejo que soava como terra seca após a chuva, se aproximava da mesa. Eu vi tudo, Sr. Santos. Seu rival não age sozinho. Mas eu tenho as provas que vão salvá-lo. A voz do jovem, rouca e urgente, cortou o ar como uma lâmina afiada, e naquele instante, Miguel sentiu o mundo inclinar-se, não só pelo escândalo iminente, mas pela faísca inexplicável que acendia em seu peito, um fogo que ele jurara apagar anos atrás. A empresa de Miguel, a Santos Inovação, era um farol de tecnologia em Portugal, especializada em soluções sustentáveis para o turismo, aplicativos que mapeavam rotas ecológicas pelos vinhedos do Douro, plataformas que conectavam artesãos de Coimbra a compradores globais. Aos 38 anos, Miguel havia construído tudo do zero, após abandonar a família conservadora no Porto, onde seu pai, um banqueiro rígido, o deserdara por ser gay. Você é uma vergonha para o nome Santos, ecoavam ainda as palavras em suas noites insones. Mas Lisboa o acolhera, com suas ruas labirínticas e comunidades LGBTQ mais vibrantes no bairro Alto, onde ele encontrara aliados improváveis e amores fugidios. Alexandre fora o primeiro, 10 anos antes, um estagiário ambicioso com sorriso predatório e toques que prometiam eternidade. Eles haviam sido amantes em segredo, até que Alexandre o traíra por uma promoção, fugindo para uma multinacional espanhola. Agora, ele voltava como lobo em pele de cordeiro, infiltrado como consultor externo. Miguel fechou o laptop com um estalo, o som reverberando no escritório minimalista de vidros fumê, com vista para a Praça do Comércio. A chuva batia contra as janelas como dedos impacientes. Quem diabos é você? Perguntou, a voz baixa mas afiada, medindo o intruso. O jovem, que se apresentou como João Mendes, tirou do bolso interno da jaqueta um pendrive prateado, reluzindo sob a luz LED. Eu sou o programador freelance que Alexandre contratou para otimizar seu sistema. Mas eu não sou idiota, senhor. Ele me pediu para plantar um vírus que roubaria dados de clientes, patentes, contratos, tudo. Eu gravei as conversas. Aqui está. Seus olhos castanhos, profundos como os poços de Sintra, fixaram-se nos de Miguel, e por um segundo, o tempo parou. Havia vulnerabilidade ali, misturada a uma coragem feroz, algo que Miguel não via em anos. Eles passaram a noite inteira revisando as evidências. João explicava com precisão cirúrgica, os e-mails falsos, as transferências offshore para contas em Andorra, o plano de Alexandre para vender os segredos a concorrentes chineses. Miguel sentia a raiva ferver, mas também uma gratidão que o desarmava. Por que me contar? Você poderia ter ficado calado e embolsado o pagamento. João hesitou, olhando para o Tejo lá embaixo, onde luzes dos barcos dançavam na água. Porque eu sei o que é ser traído por quem se ama. Meu irmão. Ele me expulsou de casa em Évora por ser quem sou. Eu vim para Lisboa sonhando em mudar o mundo com código, não destruí-lo. A confissão veio como um sussurro, e Miguel, pela primeira vez em anos, estendeu a mão, tocando o ombro de João. O contato foi elétrico, um lembrete de que o toque humano ainda podia curar feridas. Ao amanhecer, com o sol tingindo o céu de rosa sobre o castelo de São Jorge, eles convocaram a equipe de segurança cibernética. Miguel, sempre o líder estoico, anunciou a ameaça sem pânico, mas internamente, o pavor o consumia. A Santos Inovação não era só negócios, era seu legado, uma ponte para jovens que era como ele, financiando programas de mentoria na ILGA Portugal. Perder tudo seria como perder a si mesmo novamente. João, ao seu lado, digitava furiosamente, isolando o vírus antes que ele se espalhasse. Estamos a salvo por enquanto, disse ele, limpando o suor da testa. Miguel sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Obrigado, João. Você salvou mais do que uma empresa hoje. Mas a calmaria era ilusória. Alexandre, astuto como sempre, contra-atacou no meio da tarde, durante uma reunião de conselho no Hotel Ritz, no coração do luxo lisboeta. Ele apareceu impecável em um terno Armani, com um sorriso que não chegava aos olhos. Miguel, meu velho amigo, ouvi rumores de uma brecha de segurança. Deixe-me ajudar, por velhos tempos. A sala, com suas tapeçarias antigas e lustres de cristal, pareceu encolher.
Os diretores, uma mistura de aliados leais e céticos velados, incluindo a avó de Miguel, Dona Rosa, que migrara domingo para apoiá-lo apesar das fofocas familiares, murmuraram. Miguel sentiu o olhar de Alexandre como uma lâmina nas costas. Ele era o rival perfeito, charmoso, bissexual assumido em círculos seletos, mas com um histórico de manipulações que Miguel conhecia bem demais. João, que Miguel insistira em incluir como consultor júnior, ficou em silêncio no canto, mas seus dedos tamborilavam no tablet, enviando alertas silenciosos. Quando Alexandre projetou slides falsos sugerindo que a brecha era interna, apontando sutilmente para falhas no código de João, o ar ficou carregado. Veja, Miguel, esse freelancer alentejano. Ele tem acesso privilegiado. Coincidência. Dona Rosa franziu a testa, sua lealdade inabalável testada pelo veneno das palavras. Miguel sentiu o estômago revirar, ele conhecia o jogo de Alexandre, o de semear dúvida para colher controle. Mas então João se levantou, voz firme quando na sala. Senhor Ribeiro, eu gravei nossa última conversa. Quer que eu toque para todos? O bluff funcionou, Alexandre empalideceu, e a reunião virou um confronto. Miguel, com o coração martelando, ativou o pendrive, revelando áudios incriminadores. O rival fugiu, prometendo retaliação legal, mas o dano estava feito, a confiança da equipa abalada, e Miguel isolado em sua vitória amarga. Naquela noite, exaustos, eles caminharam pelo bairro alto, onde as ruas estreitas pulsavam com vida noturna. Barras com bandeiras arco-íris balançavam ao vento, e o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao de ginginha. João parou em uma praça escondida, sob uma lanterna de ferro forjado. Você não confia em mim ainda, não é? Eu vejo nos seus olhos o medo de outra traição. Miguel parou, o peso dos anos caindo sobre ele. Ele contou tudo, a família que o renegara, os amores que terminavam em rejeição, Alexandre com uma ferida que nunca cicatrizara. Eu construí muralhas, João. Para sobreviver. O jovem tocou seu braço, gentil mas insistente. E se eu te disser que muralhas não protegem corações? Elas só os tornam solitários. Pela primeira vez, Miguel chorou, lágrimas quentes misturando-se à brisa do Tejo. Ali, sob as estrelas, nasceu algo frágil, não só gratidão, mas uma conexão que desafiava o cinismo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Alexandre processou a Santos Inovação por difamação, alegando que os áudios eram falsos, manipulados por um jovem invejoso. A mídia portuguesa, sempre ávida por escândalos, estampara manchetes, CEO gay de Lisboa acusado de armadilha corporativa, amor ou vingança. O estigma batia forte, Miguel recebia mensagens anônimas de ódio, e quando as pregações conservadoras de sua juventude no norte. Dona Rosa, com sua sabedoria de viúva, o confrontou em sua casa em Belém, cercada por azulejos azuis que contavam histórias de navegadores. Meu neto, você luta por igualdade, mas e quanto à sua própria? Esse João. Ele te olha como se você fosse o sol. Miguel riu, amargo. Ele é jovem demais, avó. Eu sou só o chefe que ele salvou. João, por sua vez, lutava com demónios próprios. Em um café escondido no Príncipe Real, ele confessou a Miguel sobre sua vida no Alentejo, o pai agricultor que o espancara ao descobrir seu primeiro beijo com um vizinho, a mãe que chorara em silêncio, a fuga para Lisboa com uma mochila e sonhos de programação autodidata. Eu vim aqui para provar que valho algo, mas agora. Trabalhar com você me faz questionar se sou mais do que um salvador temporário. Seus olhos, tão vivos, nublaram-se, e Miguel sentiu o puxão do destino. Eles passearam pelos jardins da Estrela, onde flores de buganvília cascateavam como véus cor-de-rosa, e ali, em um banco sob a estátua de Dom Pedro IV, Miguel beijou, um beijo hesitante, cheio de perguntas não ditas. Não era paixão carnal, mas uma entrega emocional, como se almas se entrelaçassem após anos à deriva. O clímax veio em uma gala de caridade no convento dos Jeronimos, onde a elite lisboeta se reunia para arrecadar fundos para causas LGBTQ+. Alexandre, não satisfeito com o tribunal, planejava um golpe final, vazar documentos falsos ligando Miguel à lavagem de dinheiro, usando contatos na imprensa sensacionalista. João descobriu o plano ao hackear, eticamente, o e-mail de um cúmplice, mas ao confrontar Alexandre em um corredor sombrio do convento, com ecos de hinos gregorianos ao fundo, tudo desmoronou. Você acha que pode destruir o que ele construiu? Miguel é mais forte que suas mentiras, gritou João, mas Alexandre riu, revelando sua própria dor. Ele me deixou, João. Por medo. E agora você, um garoto do interior, acha que pode preenchê-lo. A briga física foi breve, mas o empurrão de Alexandre jogou João contra uma tapeçaria antiga, rasgando-a e alertando seguranças. Miguel chegou correndo, o smoking impecável contrastando com o caos. Ele viu João no chão, sangue no lábio, e algo quebrou dentro dele,
não raiva, mas uma fúria protetora, profunda como o Oceano Atlântico. Chega, Alexandre. Isso acaba agora. Com a polícia já a caminho, graças a uma denúncia anônima de Dona Rosa, eles prenderam o rival em flagrante com os documentos falsos no bolso. A gala, que poderia ter sido um desastre, virou triunfo. Miguel subiu ao palco, João ao seu lado, e anunciou não só a salvação da empresa, mas uma nova iniciativa, um fundo para jovens que era rurais, inspirado na jornada de João. A multidão aplaudiu, lágrimas nos olhos, enquanto flashes capturavam o momento, dois homens de mãos dadas, símbolos de resiliência. Mas as reviravoltas não paravam. Semanas depois, em uma viagem impulsiva ao Algarve, onde falésias vermelhas beijavam o mar turquesa, Miguel e João enfrentaram o maior teste. A família de Miguel os convidou para um jantar em Cascais, um gesto de reconciliação forçada pelo escândalo. O pai, envelhecido e arrependido, estendeu a mão trêmula. Eu errei, filho. Ver você lutar me fez ver o homem que criei. Mas as velhas feridas sangraram, tias murmuravam sobre escândalos, e João, sentindo-se intruso, quase fugiu para a praia. Miguel o encontrou lá, ondas lambendo a areia como confissões. Fique. Não por eles, por nós. Eu te amo, João, não como salvador, mas como parceiro. As palavras, ditas ao luar, selaram o que começara em uma noite chuvosa, um amor que transcendia traições, que curava preconceitos com paciência e riso compartilhado. A empresa floresceu, Alexandre enfrentou a justiça e se retratou em uma carta que Miguel queimou sem ler, simbolizando o fim. Dona Rosa, agora avó orgulhosa, planejava o casamento, discreto, na capela de São Vicente, com vista para o Tejo. João, promovido a sócio, codificava o futuro ao lado de Miguel, provando que o amor, em Portugal, era como o fado, melancólico, mas invencível. E assim, em Lisboa eterna, eles dançavam, não apesar das sombras, mas por causa delas, mais fortes, mais inteiros. O sol nascente pintava as águas do Tejo de tons de âmbar, mas Miguel mal notava, sua mente ainda presa à noite anterior. Ele e João haviam-se refugiado em um apartamento alugado no Bairro Alto, um ninho improvisado com paredes de azulejos desbotados e o eco distante de fado vindo de uma taberna vizinha. João dormia no sofá, exausto após horas decifrando códigos, o peito subindo e descendo em ritmo calmo. Miguel observava-o, traçando mentalmente as linhas de seu rosto, a cicatriz fina na sobrancelha, herança de uma queda de bicicleta na infância alentejana, os lábios entreabertos que pareciam sussurrar segredos. Pela primeira vez em anos, o CEO sentia paz, frágil, mas real. Mas o telefone vibrou, rompendo o silêncio. Era o advogado, Miguel. Alexandre está-se mexendo. Ele contratou detetives para cavar na vida de João. Dizem que o garoto tem um passado suspeito, ligações com ativistas radicais em Évora. O sangue de Miguel gelou. Ele sabia como Alexandre jogava sujo, distorcer verdades para criar monstros. João era puro, um sonhador que codificava apps gratuitos para comunidades rurais, ajudando fazendeiros a vender online sem intermediários. Mas no mundo corporativo, pureza era fraqueza. Proteja-o, murmurou Miguel, desligando e aproximando-se de João. Acordou com café forte, aroma de cardamomo preenchendo o ar. Temos que falar. Seu passado pode ser usado contra nós. João sentou-se, olhos turvos pelo sono, mas alertas. Eu sabia que isso viria. Em Évora, eu liderei protestos contra a discriminação na agricultura, fazendeiros que iam perdendo terras por imoralidade. Nada radical, só vozes unidas. Ele contou histórias que partiram o coração de Miguel, amigos linchados verbalmente em feiras, famílias despedaçadas por sussurros. Eu fugi porque o medo vence a raiva, mas aqui, com você, sinto que posso lutar de novo. Miguel ouviu, a mão no joelho de João, um âncora em meio à tempestade. Eles decidiram contra-atacar. João usaria suas habilidades para rastrear os detetives, enquanto Miguel fortalecia alianças na comunidade LGBTQ+ de Lisboa, ligando-se à rede de bares e centros como o SOS Racismo. A tarde os levou ao Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo às margens do Tejo. Ali, entre murais vibrantes e food trucks de mariscos, eles se encontraram com ativistas. Uma mulher trans, Lena, com tatuagens de arco-íris entrelaçados a flores de papoula, abraçou João. Você é a lenda no interior, menino. Seus apps salvaram minha prima de uma fazenda hostil. A reunião foi elétrica, planos para uma campanha de mídia social, amor sem fronteiras, expondo as táticas de Alexandre sem calúnia direta. Miguel, sempre o estratégico, contribuiu com contatos em jornais progressistas como o Público. Mas no fundo, ele temia, e se João se machucasse? O amor novo era como vinho do Douro, rico, mas capaz de azedar sob pressão. Ao anoitecer,
Enquanto caminhavam pela ponte 25 de Abril, com o sol se pondo em chamas alaranjadas, João parou. Miguel, eu não sou frágil. Mas admito. Isso me assusta. E você? Ainda carrega Alexandre como uma sombra. A pergunta acertou em cheio. Miguel confessou as noites em que sonhava com o ex, não com desejo, mas com raiva não resolvida, o beijo de despedida em uma estação de trem no Porto, promessas quebradas como bilhetes rasgados. Ele me ensinou a duvidar. Mas você? Você me ensina a acreditar. Eles se beijaram ali, vento salgado nos cabelos, carro zumbindo abaixo como um rio de luzes. Foi um momento de vulnerabilidade pura, onde o mundo corporativo se dissolveu, deixando só dois homens curando-se mutuamente. De volta à empresa, a crise escalou. Um e-mail anónimo circulou entre os funcionários, fotos antigas de João em protestos, legendadas com mentiras sobre terrorismo que era. Pânico se instalou, alguns renunciaram, murmurando sobre estabilidade. Dona Rosa, em uma visita surpresa, bateu na mesa de Miguel com sua bengala de ébano. Basta de covardia, neto. Chama a família, toda ela. Hora de enfrentar os demónios. Relutante, Miguel organizou um jantar em sua vila em Sintra, entre neblinas míticas e palácios de contos de fadas. O pai chegou primeiro, olhos evasivos, seguido pela mãe, que trouxera doces de ovos conventuais como trégua. João, nervoso em sua camisa social emprestada, sentou-se ao lado de Miguel, mão escondida sob a mesa. O jantar começou tenso, conversas sobre o clima, o vinho verde espumante. Então, o pai de Miguel quebrou o gelo. Eu li sobre o escândalo. E sobre você, João. Meu filho. Ele sempre foi teimoso, como eu. As palavras saíram roucas, e lágrimas escorreram. Eu o expulsei por medo do que os vizinhos diriam. Mas ver ele agora, lutando. Me envergonha. João, com coragem quieta, compartilhou sua história, a noite em que seu irmão o trancara no celeiro, gritando versos bíblicos. A mesa silenciou, então a mãe de Miguel estendeu a mão. Filhos, o preconceito é uma prisão que nós mesmos construímos. Quebramo-la juntos. Risos nervosos vieram depois, histórias fluindo como o vinho, e pela primeira vez, Miguel sentiu sua família como aliada, não âncora. Mas Alexandre não descansava. Na manhã seguinte, ele invadiu o escritório com um mandado falso, alegando busca por evidências de fraude. Seguranças o barraram, mas o dano midiático explodiu. TVI noticiou guerra gay no setor tech português. Miguel, isolado em sua sala, duvidou de tudo, até João entrar, com um sorriso triunfante e um laptop aberto. Eu rastreei os detetives até um escritório em Madrid, ligado diretamente a Alexandre. E olha isso, áudios dele admitindo o plano para um amante secreto. A reviravolta era doce, o amante de Alexandre, um jornalista corrupto, traíra-o por ciúmes. Com as provas em mãos, eles as entregaram à procuradoria, virando o jogo. Naquela tarde, em um piquenique improvisado no Parque Eduardo VII, com vistas para o Aqueduto das Águas Livres, Miguel e João celebraram. Pães de queijo quentes, azeitonas pretas, e conversas sobre sonhos. João queria expandir os apps para o Brasil, Miguel sonhava com uma fundação que era em toda a Ibéria. Nós somos o improvável, disse João, deitando a cabeça no colo de Miguel. Um CEO e um codificador do interior, salvando o mundo um bit por vez. O amor deles crescia em camadas, como as colinas de Lisboa, profundo, multifacetado, resiliente. A neblina de Sintra envolvia a vila como um véu de mistério, mas dentro da casa de Miguel, o ar estava carregado de expectativa. O jantar familiar havia aberto portas, mas agora, com o processo de Alexandre avançando, as sombras voltavam. João acordou cedo, o sol filtrando pelas persianas de madeira entalhada, e encontrou Miguel na varanda, fumando um cigarro raro, um vício relíquia de dias estressantes. Não começa o dia assim, brincou João, tirando o cigarro e substituindo-o por um beijo na têmpora. Miguel riu, mas seus olhos traíam a fadiga. O tribunal marca a audiência para amanhã. Alexandre vai jogar pesado, testemunhas compradas, talvez até difamação contra você. Eles dirigiram de volta a Lisboa pela estrada sinuosa, florestas densas dando lugar às praias de Cascais, onde surfistas cortavam ondas como sonhos livres. João, ao volante de um Fiat Vintage que Miguel adorava, cantava fado baixinho, estranha forma de vida, voz rouca e quando no carro. Era seu jeito de acalmar, música como bálsamo para almas feridas. Miguel observava-o, maravilhado com a resiliência do jovem. Como você faz isso? Transforma dor em arte. João encolheu os ombros. No Alentejo, a gente aprende cedo, a terra é dura, mas as oliveiras crescem tortas e fortes. Igual a nós.
A audiência no Palácio da Justiça, no Terreiro do Paço, foi um circo. Alexandre, representado por um advogado de terno reluzente, pintou Miguel como paranoico, um líder instável, cujas preferências pessoais comprometiam a empresa. Testemunhas, ex-funcionários ressentidos, alegaram assédio, mentiras tecidas com meias-verdades. João, chamado ao banco das testemunhas, sentiu o peso dos olhares, juízes estoicos, repórteres ávidos, Dona Rosa na galeria com um rosário apertado nas mãos. Eu fui contratado por Alexandre para um trabalho legítimo, testemunhou, voz firme. Mas quando vi o código malicioso, recusei. Gravei tudo porque acredito em justiça, não em vingança. O juiz, um homem de meia-idade com sotaque madeirense suave, inclinou-se. E sua relação com o réu? João olhou para Miguel, sentado rígido. Não há relação além de respeito profissional. Mas se me permite, senhor juiz, amor não corrompe, preconceito sim. O tribunal murmurou, e Alexandre rangeu os dentes. Mas a reviravolta veio com o áudio vazado pelo amante traidor, voz de Alexandre admitindo suborno, roubo de IP. O advogado dele gaguejou, e o juiz ordenou prisão preventiva. Fora do tribunal, flashes explodiram como fogos de artifício, Miguel e João fugiram para um táxi, rindo histericamente enquanto serpenteavam pelas ruas de Alfama. Você foi brilhante, disse Miguel, puxando João para um abraço no banco de trás. Não eu, nós. Isso é o que fazemos agora, juntos. A vitória, porém, trouxe novos conflitos. A mídia, agora favorável, pressionava por entrevistas, o casal que salvou uma empresa, amor que conquista tudo. Miguel, protetor, recusava, mas João via a oportunidade. Deixe-nos falar, Miguel. Pode ajudar outros como eu, escondidos no interior. A discussão escalou em uma noite chuvosa no cais do Sodré, onde bares de jazz tocavam standards americanos misturados à morna cabo-verdiana. Você ainda tem medo do escrutínio, acusou João. Como se nosso amor fosse um segredo sujo. Miguel retrucou, voz quebrada, não é medo, é cicatrizes. Minha família me quebrou, Alexandre me usou. Eu protejo o que amo. Eles se separaram irritados, João indo para um albergue no Chiado, Miguel para casa sozinho, o eco de suas palavras como fantasmas. No dia seguinte, arrependido, Miguel procurou João no Lisboa Factory, onde ele trabalhava em um mural colaborativo, pixels digitais transformados em arte de rua, arco-íris codificados em QR codes que levavam a histórias QR. Encontrou-o coberto de tinta spray, rindo com Lena. Eu errei, disse Miguel, simples. Meu medo não é sobre nós, é sobre perder você para o mundo que nos odeia. João limpou as mãos, olhos suavizando. Então vamos enfrentar juntos. Uma entrevista, só uma. Eles concordaram, e a aparição no Jornal da Noite foi catártica. Sentados no estúdio iluminado, mãos entrelaçadas sob a mesa, contaram sua história sem filtros. Visualizações explodiram, mensagens de apoio inundaram as redes, de Porto a Faro, de QR rurais a urbanos cosmopolitas. Mas o passado de Alexandre não morria fácil. De prisão, ele enviou uma carta a Miguel, não ameaça, mas confissão. Eu te amei de verdade, uma vez. Mas o ciúme me comeu. Desculpe, e cuide dele. Miguel leu em voz alta para João, em uma praia deserta em Oeiras, ondas sussurrando absolvição. Perdão não apaga dor, mas libera espaço para o novo. Eles queimaram a carta na fogueira, cinzas voando para o mar, um ritual de fechamento. Com a empresa estabilizada, Miguel surpreendeu João com uma viagem ao Douro, vinhedos em terraços, como escadarias para o céu. Em uma quinta familiar, eles escolheram uvas, mãos sujas de suco púrpura, rindo de tropeços. À noite, sob estrelas como diamantes, Miguel ajoelhou-se, não com anel, mas com uma promessa. Case comigo, João. Não por espetáculo, mas por nós, para navegar tempestades lado a lado. Lágrimas escorreram pelo rosto de João. Sim. Porque você me salvou primeiro. A jornada continuava, cheia de altos e baixos, mas ancorada em um amor que Portugal celebrava cada vez mais. O Douro os abraçava como um amante generoso, vales verdes cascateando até o rio prateado, mas mesmo ali, no coração vinícola de Portugal, as sombras de Lisboa os alcançavam. Miguel e João haviam escapado para a quinta de um velho amigo de Dona Rosa, um enólogo que cultivava vinhos orgânicos com rótulos inspirados em poetas como Sofia de Melo. Pela manhã, eles caminhavam entre as vinhas, cestas no braço, o sol aquecendo a pele. Aqui, sinto como se o mundo parasse, murmurou João, colhendo um cacho maduro, suco escorrendo pelos dedos. Miguel sorriu, mas seu telefone vibrou, um e-mail da diretoria, a expansão para a Espanha. Cuidado com ecos de Alexandre. A lua de mel improvisada terminou abruptamente.
De volta à capital, a Santos Inovação enfrentava uma oferta de aquisição de uma gigante madrilenha, suspeita, com laços vagos ao passado de Alexandre. Miguel, paranoico, recusou, mas o stress rachou sua armadura. Noites em claro, revisando contratos à luz de abajures de vidro soprado, ele se afastava de João, mergulhando no trabalho como refúgio. João notava os beijos apressados, as conversas cortadas. Você está-se fechando de novo, confrontou uma noite, na cozinha de granito polido do apartamento, aroma de bacalhau assado pairando. Miguel suspirou. É só negócios. Não quero te arrastar para isso. João bufou. Negócios. O medo de que nosso amor complique tudo. A briga explodiu como uma rolha de espumante, acusações voaram, João chamando Miguel de prisioneiro do passado, Miguel retrucando que João era ingênuo demais para o mundo corporativo. Portas bateram, e João saiu, vagando pelas ruas do Chiado até o amanhecer, chuva fina lavando as calçadas de pedra. Ele terminou em um café 24 horas, frequentado por artistas noturnos, onde escreveu código furiosamente, um app para casais que era rastrear em momentos de crise, com lembretes de diálogo e empatia. Era sua catarse, transformando dor em ferramenta. Miguel, sozinho, chorou pela primeira vez desde a traição de Alexandre. Ligou para Dona Rosa, voz embargada. Avó, eu o amo tanto que dói. Mas e se eu o quebrar? A velha sabedoria veio como vinho envelhecido, amor não é posse, Miguel. É dança, às vezes tropeça, mas continua. Inspirado, ele procurou João no Lisboa Factory, encontrando-o exausto, cercado de telas. Eu errei. Deixe-me entrar, não como chefe, mas como homem. João, olhos vermelhos, cedeu. Eles reconstruíram devagar, terapias conjuntas com um conselheiro LGBTQ+, no centro de Lisboa, caminhadas silenciosas pelo jardim botânico, onde orquídeas exóticas simbolizavam fragilidade bela. A crise corporativa culminou em uma cúpula tech em Porto, na imponente estação de São Bento, com azulejos contando batalhas medievais. A oferta espanhola era uma fachada, Alexandre, de dentro da prisão, orquestrava via proxy para vingar-se. João, agora sócio oficial, decifrou os laços financeiros em horas, expondo-os em uma apresentação magistral. Não é só defesa, disse ele ao microfone, voz e quando no salão abobadado. É sobre ética, construir pontes, não muralhas. A plateia, executivos e inovadores, aplaudiu de pé, a oferta desmoronou, e parcerias portuguesas floresceram. Mas a verdadeira reviravolta veio pessoal. O irmão de João, Tomás, apareceu em Lisboa, um homem robusto de Évora com olhos culpados. Eu li sobre você na TV. E sobre ele. Ele estendeu uma carta da mãe, doente, pedindo perdão. João congelou, feridas reabertas. Miguel o apoiou, levando-os a um jantar em uma tasca de moraria, onde sabores moriscos misturavam-se a histórias. Tomás confessou, eu era um medroso, não você. O pai me lavou o cérebro. Lágrimas fluíram com o vinho, reconciliação não era perfeita, mas era um começo. Volte para casa quando quiser, disse Tomás. João, abraçando-o, olhou para Miguel, minha casa é aqui, conosco. Com o passado se assentando, eles planejaram o futuro. O casamento, marcado para o verão em uma capela no Monsanto, seria íntimo, Dona Rosa como madrinha, Lena como testemunha, família unida pela primeira vez. Mas antes, uma surpresa, João revelou o app que criara durante a briga, dedicando-o a Miguel. Para nos lembrarmos, amor é código aberto, vulnerável. Tocar o ícone, com um coração pichelado, Miguel sentiu gratidão avassaladora. Em uma noite de verão, no terraço do apartamento, com fogos distantes sobre o Tejo, eles brindaram. Há improváveis nos uniu, disse Miguel. João sorriu. E o improvável nos manterá. O verão lisboeta chegava como uma sinfonia de azulejos quentes e brisas salgadas, mas para Miguel e João, era o prelúdio de um capítulo sagrado. A capela de São Vicente de Fora, com suas cúpulas barrocas e vista para o pátio de Laranjeiras, seria o palco de seu compromisso. Planejavam em segredo, convites manuscritos em papel de linho, flores de jasmim entrelaçadas a fitas arco-íris sutis. Dona Rosa, radiante em seu vestido de renda minhota, supervisionava tudo. Nada de ostentação, amor verdadeiro não precisa de holofotes. Mas o mundo exterior conspirava. Alexandre, libertado sob fiança após um acordo judicial, reapareceu nas sombras. Não com raiva, mas com uma proposta insidiosa, uma entrevista conjunta para limpar nomes, na verdade uma armadilha para expor vulnerabilidades. Um intermediário ligou para Miguel, ele quer redenção. Aceite, ou ele vaza mais mentiras. O CEO hesitou, o fantasma do passado sussurrando dúvidas.
Contou a João durante um piquenique no castelo de São Jorge, onde pavões exibiam caudas iridescentes. E se for cilada? João, mastigando queijo de cabra com pão alentejano, franziu a testa. Então enfrentamos, como sempre. Mas não sozinho. A entrevista marcou em um estúdio neutro no Saldanha, paredes brancas como telas vazias. Alexandre chegou mudado, barba por fazer, olhos fundos, o charme outrora letal agora cru. Miguel, eu destruí o que amava por insegurança. Ver você feliz. Dói, mas liberta. As câmaras rolaram, ele confessou tudo, traição, inveja, o vazio bissexual que o levava a sabotar. João, presente como âncora moral, interveio, redenção não é perdão instantâneo. É ação. Alexandre assentiu, prometendo terapia e doações à Ilga. A transmissão viralizou, ex-rival revela tudo, caminho para cura que er. Críticas choveram, mas também elogios, Portugal, terra de fado e perdão, absorveu a narrativa. O casamento, no entanto, trouxe seu próprio drama. A família de João chegou de Évora, Tomás com a esposa, a mãe em cadeira de rodas, frágil mas sorridente. O pai ausente, orgulho ainda o prendia, mas a ausência era um vazio preenchido por amor. Durante os votos, sob vitrais que filtravam luz multicolorida, Miguel falou primeiro: João, você decifrou meu código quebrado, me ensinando que amor é algoritmo de paciência infinita. João, voz trêmula, respondeu: Miguel, você me deu raízes em solo estrangeiro. Juntos, plantamos vinhas que nenhum inverno destrói. Anéis de ouro simples trocaram mãos, beijo selou, aplausos ecoaram, e Dona Rosa chorou abertamente. A recepção no pátio do convento foi mágica, mesas com damascos frescos, vinhos do Douro, um quarteto tocando Amália Rodrigues. Mas no meio da dança, Miguel e João valsando sob estrelas, um convidado inesperado chegou, o pai de Miguel, sozinho, com uma garrafa de Porto nas mãos. Eu vim tarde, filho. Mas vim. O abraço foi desajeitado, cheirando a tabaco e arrependimento. Vejo agora, você construiu um império não apesar de mim, mas por amor ao que eu neguei. João, generoso, estendeu a mão. Bem-vindo à família, senhor. A noite fluiu em lágrimas e risos, preconceitos dissolvendo como açúcar no chá. Pós-casamento, a vida ganhou ritmo novo. A Santos Inovação lançou o app de João globalmente, conectando comunidades que er de Lisboa a Buenos Aires. Mas conflitos surgiram, Miguel queria expansão rápida, João priorizava impacto ético. Discussões acaloradas em reuniões, temperadas por noites de reconciliação no bairro Alto, onde fado ao vivo curava egos feridos. Uma crise veio com um eco anónimo, Ecos de Alexandre. Mas João o neutralizou, provando sua indispensabilidade. Em uma viagem ao Açores, ilhas vulcânicas fumegantes, eles refletiram. Casamento não é fim, disse Miguel, caminhando por trilhas de lava negra. É começo diário. João assentiu, mão na dele e nosso código. Sempre evoluindo. Anos depois, com a adoção em vista, um menino de Faro, órfão que era, eles olhavam para trás sem amargura. O rival se tornara amigo distante, ajudando em causas. Portugal mudava, e eles, seus arquitetos. Os anos se entrelaçaram como videiras no Douro, fortes e entremeadas, mas o outono da vida trazia folhas caídas, lições que Miguel e João colhiam com sabedoria ganha. Lisboa, agora lar de uma família de 3, pulsava ao ritmo de suas rotinas, Miguel liderando reuniões na Santos Inovação, agora uma potência ibérica com filiais em Sevilha, João mentorando codificadores jovens no hub do Príncipe Real, e o pequeno Rui, adotado aos 5 anos de um orfanato em Faro, enchendo a casa de risos e perguntas incessantes sobre por que papais se amam tanto. A vila em Belém, com seus azulejos de navegadores, ecoava com histórias noturnas, contos de traições superadas, de amores que salvavam impérios. Mas o passado, como o Tejo, nunca secava completamente. Alexandre, reformado e casado com um terapeuta de Coimbra, contatou-os para um projeto conjunto, uma plataforma antidiscriminação para corporações, financiada por multas de seu antigo caso. De inimigo a aliado, escreveu ele. Miguel hesitou, cicatrizes coçando, mas João insistiu, perdão é ponte, não rendição. Eles se encontraram em um café no Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV, onde pombos bicavam migalhas como memórias. Alexandre, envelhecido graciosamente, apertou mãos. Eu invejei sua força, Miguel. Agora, ajuda a multiplicá-la. O projeto decolou, unindo rivais em causa comum, provando que redenção era possível em terras de fado. Rui trouxe novos desafios. Na escola primária do Chiado, valentões zombavam de sua família diferente. João, coração alentejano sangrando, marchou até a direção, mas Miguel o conteve, lutamos com educação, não punhos.
Eles criaram workshops na escola, convidando Lena para falar de identidade trans, e Rui, orgulhoso, desenhou posters de famílias arco-íris. Dona Rosa, agora bisavó em espírito, visitava com doces de Páscoa, sussurrando a Rui: amor é o maior tesouro de Portugal, como o ouro de Eldorado, mas real. Conflitos internos testavam o casamento. Miguel, pressionado por investidores para uma IPO, trabalhava até altas horas, negligenciando jantares. João, exausto de mentoria, sentia-se invisível. Uma discussão feroz irrompeu em uma noite de tempestade, trovões e quando sobre o Tejo como raiva contida. Você me casa, mas me perde para números, gritou João. Miguel rebateu, e você? Sempre o herói ético, me fazendo parecer o vilão corporativo. Portas bateram, Rui chorou no quarto. Na manhã, arrependidos, eles buscaram o conselheiro novamente, sessões onde lágrimas lavavam orgulhos. Casal forte é a equipe, lembrou o terapeuta. Eles renovaram votos em uma escapada à Tavira, Algarve, praias de areia branca, promessas sussurradas ao mar. A reviravolta final veio com uma crise global, pandemia e quando lockdowns, a empresa à beira do colapso. Miguel, visionário, pivotou para apps de realidade virtual para turismo que era remoto, tours virtuais por bares históricos do Bairro Alto. João codificou a magia, Rui testando com empolgação infantil. Alexandre contribuiu com o marketing, e juntos, salvaram empregos, inspirando manchetes: casal português revoluciona tech em tempos sombrios. Anos mais tarde, aposentados precocemente, eles voltaram ao Alentejo, uma quinta com oliveiras centenárias, onde João ensinava código a crianças rurais, Miguel escrevia memórias. Rui, agora adolescente, namorava abertamente, grato pelos pais que pavimentaram o caminho. Dona Rosa, em sua cadeira de balanço, sorria: vocês provaram, amor vence impérios e preconceitos. Sob o céu estrelado do interior, Miguel e João dançavam devagar, mãos envelhecidas entrelaçadas. Do rival ao Salvador, ao eterno, murmurou Miguel. João riu. E além, para sempre codificados no coração de Portugal.